Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou Luiz Loureiro e esta é mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje nós recebemos, com um prazer enorme, Jussara Gorski Brites, professora aposentada da Universidade Federal de Ouro Preto, doutora em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, com atuação na área de comunicação e jornalismo, com ênfase em políticas da comunicação, esfera pública e crítica de mídia. Jussara é integrante do coletivo Um Minuto de Sirene e foi uma das fundadoras, em 2016, do jornal A Sirene, que é a voz dos atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. É ainda diretora-presidente do coletivo MICA, Mídia, Identidade, Cultura e Arte, criada em 2015, a partir de 4 anos de experiência em projetos de extensão na área de Direito à Comunicação. Olá, Jussara, é um prazer tê-la conosco em mais uma edição da Entrevista Primaz. Então, eu queria cumprimentar essa equipe, que eu já conheço de longa data, cumprimentar pela iniciativa de essa fonte importante de informação que Mariana ganhou, não é? E agradecer pelo convite que vocês me fizeram aí para a gente ter esse bate-papo. Estou à disposição de vocês. Bom, desculpa, não é só isso, eu queria cumprimentar também as pessoas que acompanham essa agência de notícias, né? Cumprimentá-los e agradecer pela audiência. Bom, muito bem, Jussara, participam dessa entrevista comigo os jornalistas Marcelo Sena e Luiz Felipe Pereira, Luiz Pereira, que você já conhece, e também a estudante de jornalismo Mariana Paz. Para começar esse nosso bate-papo, Jussara, eu gostaria que você fizesse um breve resumo de sua trajetória profissional até se transferir para a Universidade Federal de Ouro Preto, se não me engano, em 2009, 2010, por aí, né? E também que você falasse um pouco como foram aqueles anos iniciais aqui em Mariana, com as dificuldades e os desafios que você enfrentou junto com outros professores para a implantação do curso de jornalismo. Uma pergunta bastante profunda, e eu espero conseguir ser breve na resposta, né? Porque isso remonta a muitos anos. Eu estou com 67 anos e minha carreira de jornalismo começou assim, nem sei quando, faz muito tempo. Eu comecei a fazer jornalismo no Rio Grande do Sul, trabalhei em alguns jornais lá, e um belo dia apareceu um concurso que não havia muitos anos na Universidade do Espírito Santo, Federal do Espírito Santo, para professor. Na época não se exigia pós-graduação, era uma coisa muito rara, né? No Brasil, principalmente nos cursos de comunicação, que são da década de 70 no Brasil, né? E aí passei nesse concurso e fiquei lá quase 20 anos, no curso de jornalismo, no Espírito Santo. E lá eu, né, acho que às vezes a vida é que nos leva mesmo, né? Porque apareceram umas disciplinas para eu ministrar, e entre elas, que não, hoje a gente chama de crítica de mídia, tantos nomes, mas na época era jornalismo comparado, comunicação comparada. E havia 2 grandes linhas nessa disciplina, que uma trabalhava mais com questões de ordem semiótica e outras mais as questões de ordem política, dos conteúdos e tal, seguindo a tradição da escola latino-americana de comunicação, que é uma escola extremamente crítica, bem fundamentada na escola de Frankfurt, enfim. Aí, um dia, eu resolvo, quase 20 anos depois, vir para cá, para Belo Horizonte. Meus filhos já estavam aqui trabalhando, e também por motivos do coração, né? Além dos filhos, né? Pintou um grande amor na minha vida, assim, já lá pelos quase 50 anos, você vê, um amor maduro, e eu estou aqui agora. A outra questão que você coloca, né, como é que foi, como foram os desafios. Olha só, eu acho que esse momento dos desafios foram muito mais interessantes
porque são desafios apenas, digamos, materiais, sabe? Não tem nenhum problema você não ter um melhor refeitório, no meu ponto de vista, desde que você tenha uma oportunidade de trabalhar conteúdos significativos, né? De ter alunos com um espírito mesmo de busca. Eu acho que o perfil dos alunos do ICSA, das turmas que vocês participaram, inclusive, né? O Marcelo primeiro, depois vocês dois, numa outra turma lá, mais no meu final de carreira. É muito prazeroso, não é? E saber que os alunos estavam ali dispostos a dividir espaço, né? A dividir livro, a comer numa marmita, sei lá, mal acomodado, mas estavam ali para ser jornalistas, para ser comunicólogos, para aprender. E olha aí o que sai, né? Sei que tem coisas, nós estamos com os nossos alunos, nossos egressos muito bem colocados, né? No ramo da comunicação, aí depois teve a pós-graduação, que foi bem rápido em relação a outros cursos, né? No Espírito Santo, por exemplo, que era um curso que, quando fez 30 anos, tentou implantar um curso de pós-graduação, um programa de pós-graduação, e esse programa demorou quase 10 anos para ser implantado, e o nosso foi implantado em 1 ano. Enfim, eu acho que era difícil, realmente, não ter sala direito, não ter uma biblioteca muito boa funcionando, mas é bom você ver tudo sendo construído, né? É muito gratificante você ver, dali a pouco, onde tinha um galpão, aí você tem um espaço físico de laboratórios bem instalados, sabe? Tanto que lá para os primeiros anos do curso, ele sempre foi muito bem avaliado, foi um dos melhores avaliados do Brasil, inclusive, o nosso curso de jornalismo. Enfim, eu não acho que eu fiz sacrifício, sabe? Estando lá nesse momento de construção, né? Foi uma construção coletiva. Não sei se eu respondi essas questões, né? Vou esperar outra pergunta, então. Jussara, falando do inevitável também, né? Sinal dos tempos, né? Esses tempos aí de isolamento social, muitas discussões sobre o direito de comunicação ficam afloradas, né? Ao mesmo tempo que o trabalho de jornalista cresce em relevância, a gente tem cada vez mais cidadãos como produtores dos próprios conteúdos, né? Por exemplo, sobre a questão assim, né, de construção através de redes, de WhatsApp, etc. Né? Eu quero saber como se avalia esse acesso atual ao direito de comunicação pelos cidadãos brasileiros. Acontece que eu estou suspirando assim para responder, porque ao mesmo tempo em que nós tivemos, né, essas plataformas digitais ampliaram as vozes, realmente mudaram o modelo da comunicação, né, do processo comunicativo, abrindo espaço para outras vozes, como eu já disse, tem um oportunismo assim de alguns interesses escusos, não é, que confundem muito as pessoas com esse fenômeno das notícias falsas, né, da injúria, da calúnia, né? Isso sempre teve boato, né? Agora a gente tem um acesso à informação assim muito mais amplo. Eu acho que eu volto depois a falar sobre essa questão, né, bastante infeliz nesse sistema comunicativo de hoje. Mas, sem dúvida, eu nunca tinha ouvido, por exemplo, falar, a Rede Globo, por exemplo, falar do direito à comunicação, como tem falado, trabalhar numa rede de comunicação como tem trabalhado. Pode ser que haja, né, o futuro breve nos dirá, um interesse político partidário bem preciso aí por trás disso, mas o fato é que o jornalismo verdadeiro, né, o jornalismo que a gente aprende, que a gente ensina,
esse está sendo reconhecido e valorizado, e não estava sendo, já estava perdendo um espaço muito grande, não é, para um amontoado de informação que não é comunicação, né? Jornalismo não precisa se aprender na escola para se fazer jornalismo, um bom jornalismo. Tanto que nós tivemos o direito o desmonte da profissão de jornalista, né? As discussões aí que não há necessidade de diploma para se exercer essa profissão, e agora eu acho que fica provado, né, para a opinião pública mais ampla, que sim, é preciso se aprender ética, né? É preciso aprender técnica de comunicação, não é? Para poder apurar bem os fatos. Então, a gente está vivendo um momento complexo, mas do ponto de vista assim, da valorização e da credibilidade do jornalismo enquanto profissão, eu acho que a gente está tendo... é positivo nesse sentido, né? Apesar, né, de colocar os nossos profissionais em risco, porque é considerado uma atividade essencial, portanto, as pessoas precisam sair, precisam ir para a rua, na medida em que o tipo de apuração vai requerer, né? Mas tanto quanto outro tipo de profissão dessa natureza, né? Não tanto quanto da área médica, mas sim tem esse respeito, né? Então, é muito importante, e eu acho que agora é o momento de se divulgar muito esses parâmetros, né, do jornalismo, que, no meu ponto de vista, eles são fundamentados no direito à comunicação mesmo, sabe? Porque esse direito é um direito muito complexo, que envolve vários outros direitos, né? Então, quando se fala, por exemplo, em liberdade de expressão, tem vezes que eu chego, me dá uma dor de cabeça, sabe? E fico muito mal, porque liberdade de expressão não é liberdade para dizer qualquer coisa, né? A liberdade de expressão ela é sujeita a uma série de disciplinas que, por exemplo, você não tem direito, né, de ofender o seu interlocutor, né, nem de invadir a intimidade, são coisas dessa natureza. Por isso que o quadro do direito à comunicação, ele junta uma dezena de direitos e uma dezena de deveres para que realmente haja o exercício do direito à comunicação. E nós não chegamos lá ainda, a gente está a caminho. Não sei se eu te respondi. Jussara Brito. Diga. Acho que respondeu. Jussara, minha querida e eterna orientadora, é um prazer estar falando contigo agora como nossa entrevistada. E você falou um pouco aí sobre liberdade de expressão, e a minha pergunta vai de encontro a isso. É o seguinte, no meio da pandemia de Covid-19, o Brasil ainda está acompanhando uma investigação a nível nacional de disseminação e financiamento ilegal de fake news. Os defensores, os investigados, entre eles até o próprio presidente da República, invocam sempre isso que você disse, que é a liberdade de expressão. Então, você já começou a responder, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, que existe um limite para a liberdade de expressão? E outra coisa, esse conceito de liberdade de expressão, ele pode ser aplicado ou invocado para a propagação de notícia falsa e discurso de ódio? Olha só, eu vou responder pela sua última pergunta. Absolutamente não. Absolutamente não. E a liberdade de expressão, ela tem vários limites, sabe? Vários limites. Primeiro, tem a questão da verdade, não é? Da busca da verdade. Depois tem a questão do respeito aos seus interlocutores, né? Você, de modo algum, pode invadir a privacidade, fazer menção à honra das pessoas, mas isso são estudos clássicos já, né? Na teoria do direito e direito à comunicação, que adotado pelas Nações Unidas, inclusive, né? Como parâmetro do jornalismo, né, da comunicação.
Então, é uma falácia, eu acho que mais que uma falácia, é um crime, não é? Você apregoar, expor e divulgar e incitar as pessoas ao ódio, né? Em cima também de inverdades, né? De coisas inventadas, de mentiras. Isso é um escândalo que a gente está vivendo, uma coisa que faz a gente ficar com vergonha, não é? De ser brasileira. Na verdade, eu entendo que a comunidade internacional sabe da diferença entre o brasileiro, né, os brasileiros, e sabe do inferno que ela está vivendo junto com essa pandemia, né? Porque não sei se existe outro país nessa condição, né? E eu espero que agora parece que acharam, se ele não for executado como outro testemunha, né, esse Queiroz, pode ser que a gente comece a sair desse fosso aí, né, dessa fossa realmente suja, porque a gente está no meio de uma sujeira inominável, né? Eu acho que apregoar qualquer tipo de ameaça, né, está muito longe de um direito, né? Está muito próximo a um crime. Então, espero ter te respondido, Marcelo. Boa tarde, Jussara. Depois do fatídico rompimento da barragem de Fundão, você foi uma das criadoras do coletivo Um Minuto de Sirene, e participou da fundação do jornal A Sirene. Você poderia relembrar aqui alguns fatos que marcaram você pessoalmente nesse trabalho de construção e consolidação do jornal? E além disso, qual a relevância dessa mídia em defesa do protagonismo das vozes dos atingidos? Então, Mariana, obrigada pela pergunta. Primeiro, eu queria fazer uma pequena correção. O coletivo Um Minuto Sirene, eu não sou fundadora. Esse coletivo, ao que eu saiba, não existe mais. Eu passei a participar, né? Quando se pensou em fazer o jornal, aí eu passei a participar desse coletivo. Esse coletivo foi fundado por algumas pessoas de Mariana, Gustavo Nolasco, jornalista importante, que hoje tem um portal importante sobre direito ambiental, né? Lei ambiental, eu lei.a, né? E outras pessoas aqui de Mariana, que no momento me falha a memória, mas então, o que fazia esse coletivo, inicialmente, era sempre lembrar, não é, fazendo uma sirene soar em praça pública e com alguma atividade que chamasse a atenção, né, do público para denunciar o que tinha ocorrido e as questões pendentes que, inclusive, chegam até hoje, né? 5 anos depois, as pendências são muitas ainda, né? Então, tinha o jornal A Sirene, era para ser só uma experiência, foi um projeto, então, da Nitro, uma agência de comunicação de Belo Horizonte, que tem uma experiência de fazer um jornal um dia na redação, sabe? Que faz em várias comunidades, contando histórias das periferias, ensino de quilombolas. Então, vai para uma determinada cidade, junta um grupo de pessoas, habitantes daquele lugar, e elas produzem, né, o material e, enfim, participam de todo o processo produtivo e no mesmo dia sai um jornal. É assim que é um jornal diário, como se fosse um jornal diário. Então, a ideia era fazer isso. Então, se juntou os militantes, né, do Minuto Sirene, vários moradores, né, ex-moradores de Bento Rodrigues, que estavam instalados em Mariana, dos outros a gente tinha pouco contato, né? Já a gente foi lá para o ICSA, e aí que eu entro, não é? Eu fui procurada, então, por integrantes do Minuto Sirene, como professora de jornalismo, ajudar nesse processo de se fazer esse jornal, não é? E aí a direção do Instituto esteve
prontamente abriu as portas, né, do laboratório, dos espaços todos necessários, e se fez, então, esse jornal. A ideia também surgiu também porque uma grande uma instituição muito importante, né, nesse processo todo de resistência dos atingidos é a Cúria Metropolitana, né, digamos, acho que eu estou usando a expressão errada, é a arquidiocese, porque eles tinham recebido das outras arquidioceses uma verba para aplicar em projetos para os atingidos. Então, esse foi um dos projetos que eles toparam. Então, seria uma edição, mas ela foi tão interessante, teve uma receptividade tão grande, e a participação dos atingidos foi tão importante que se decidiu fazer mais um, até que ficou claro que tinha que ser perene, tinha que continuar, enfim. E aí, novamente, né, tem a nossa participação do Coletivo Mica, que aí a gente começou a fazer uma formação de repórteres populares, fotógrafos, entre os atingidos. E aí eles passaram a integrar os postos importantes, repórter, fotógrafo, editor e tal, junto sempre com alguém da comunidade ou com um jornalista para dar um apoio a essas pessoas. Aí, com o tempo, se percebeu que, quer dizer, entra num sistema muito importante, que é essa rotina jornalística, que os atingidos não conseguiam manter sem ter uma equipe profissional. Então, nós formamos também então a primeira equipe de profissionais, né, do jornal A Sirene. Então, hoje, ele funciona com alguns profissionais, ex-alunos nossos de jornalismo, fotógrafos, cinegrafistas e tal, e se formou, então, um conselho editorial convidando essas pessoas da comunidade, principalmente os atingidos, que também são hoje num número bem, bem reduzido, né, participando. Por quê? Eles têm uma quantidade de demandas e de agendas, não é? Frente às dificuldades que eles vão enfrentando cada vez maiores, porque não se tem de novo, nunca mais, né, tiveram as suas vidas recuperadas, os seus trabalhos recuperados, então uma agenda muito pesada que não permite que eles participem tanto do jornal. Mas como que se resolveu isso? Que eu vejo que, né, que é um caminho interessante, a partir da linguagem, não é? Da narrativa. Tentando não ter só, cada vez menos possível, o formato da pirâmide invertida no jornalismo, né? Que você elege o que vai abrir a matéria, né, a notícia, e depois você vai moldando uma certa sequência. Então, procurando manter o máximo possível as falas das pessoas entrevistadas como elas são. É muito difícil manter isso, muito difícil, né? Porque você precisa realmente de uma disciplina e tal para ter sempre as histórias a serem relatadas, né? Enfim. E também, no início, as pautas eram muito interessantes, porque vinham muitas pessoas nas reuniões de pauta, 40, 30, 50 pessoas, sabe? Até que, quando chegou a virar um evento, que aí começou a vir fotógrafo, gente de tudo quanto é lugar, então não deu mais para continuar fazendo uma reunião de pauta assim, porque ela começava às 5 da tarde e até 1 da manhã. E, enfim, uma rotina, como vocês sabem, impraticável. Mas, então, o jornal sobrevive, né? Ele está aí, está circulando, tem alguns problemas sérios que eu vejo, que é o de distribuição, por exemplo, né? Enfim, e talvez, né, vá perdendo aos poucos a participação mesmo dos atingidos, né? Vai perdendo. Mas, enfim, aí eu estive acompanhando até o ano passado esse jornal, depois eu fiquei como membro do conselho editorial, né? Se conseguiu fazer um conselho editorial formado por atingidos e outros
parceiros. E aí, depois, no ano passado, eu não consegui mais acompanhar e aí me retirei. Mas aí teve a outra demanda, que foi Brumadinho, e foi impossível não ir para lá e não tentar ajudar de uma forma semelhante, né? Então, hoje o MICA está atuando bastante em Brumadinho, na questão da comunicação. Muito bem, Jussara. Nós vamos fazer um pequeno, breve intervalo e vamos voltar em seguida, exatamente trabalhando alguns aspectos da atuação do coletivo MICA, né, e fazendo a menção que você acabou de dar aí sobre Brumadinho. A gente volta em seguida com a nossa entrevista primaz desta semana, com a presença de Jussara Brits. Do alicerce ao acabamento com mais qualidade, material de construção é aqui. Vem pra Donfim, tem o melhor preço da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Donfim Construção e Acabamento. Donfim Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Nós estamos de volta com a entrevista primaz, recebendo hoje Jussara Brits, professora aposentada da Universidade Federal de Ouro Preto, militante e atuante, melhor dizendo, na área de direito à comunicação e com uma larga experiência em projetos de extensão e uma série de outros projetos aqui na região de Mariana e Ouro Preto. Jussara, hoje você é uma das gestoras do coletivo MICA, Mídia, Identidade, Cultura e Arte. Em uma postagem recente, o MICA compartilhou uma publicação que você até fez menção ao Gustavo Nolasco, né, do Lei.A, que faz uma defesa da terceira via da comunicação. O que significa essa terceira via e como esses movimentos podem encontrar apoio para a execução das atividades? Então, esse material da terceira via da comunicação, eu não estou muito segura a respeito da fala do Gustavo. Não me recordo bem o que significa. Mas eu entendo que seja exatamente ampliar o espectro mesmo de participantes no momento de se elaborar uma notícia, né? Não necessariamente os atores tradicionais, que é o jornal com o seu conceito, o repórter e os entrevistados, né? Mas invertendo esse processo, ou pelo menos horizontalizando esse processo com a participação dos próprios protagonistas, né? Então, a gente vê... Hoje, por exemplo, se você me permite, eu talvez até mudasse um pouco o foco dessa resposta, porque eu ia falar, não é, dos podcasts e me lembrei que o que a gente está fazendo. Isso sim é uma terceira via, né? Porque é outra forma de narrativa, as pessoas estão participando, mas há um retorno das mídias, digamos, tradicionais. Nós já tínhamos percebido, não é, que o jornalismo impresso, ele tem, por exemplo, ele tem uma importância, ele não perde importância, principalmente nas localidades, sabe? Nos lugares, nos bairros e tal. A gente percebeu isso com experiências de trabalhos que o MICA fez, né, de comunicação. Né? Quando você publica um boletim que circula em Mariana, por exemplo, falando do bairro São Pedro, e quem fez esse jornal foram os moradores do bairro São Pedro, né, orientados, né, por profissionais, ele tem uma repercussão muito importante. Né? As reivindicações são atendidas, né? Não tem como, vira um registro e vira digamos, um instrumento de luta social.
Agora você vê o rádio de volta, agora com outras tecnologias, que dá possibilidades, né, interessantes. Você não precisa estar num estúdio, né, com aquela parafernália toda para fazer, mas as pessoas falando mais a partir da rádio, né? A gente tem uma experiência aqui no Morro Santana, que é um bairro de Ouro Preto, onde tem uma população mais carente, e também a gente viu problemas de crianças circulando na rua, depois das escolas fecharem. O que a gente está fazendo, assim, né? A gente grava o recado das pessoas conhecidas do bairro, não é? E olha, aqui é a fulana, aqui é a Nida, do bar da Nida. Eu estou pedindo aí para as crianças não ficarem na rua, porque esse negócio é verdadeiro, precisa se ter distanciamento social, olha, tem que usar máscara, e esse tipo de recado, não é? Que é uma coisa super antiga. Eu me lembro de menina, que a gente mandava recado para a pessoa que estava lá no interior, olha, eu vou chegar no ônibus tal, me espera com o cavalo lá na porteira, sabe? E hoje esse tipo de recurso está sendo utilizado, exatamente para contrapor a essa avalanche de notícias que confundem e que chegam falsas, né? As fake news que chegam de uma forma que confunde todo mundo. Você tem milhares de informação sobre coronavírus, por exemplo, e se a Nida, do bar da Nida, que todo mundo conhece no bairro, der uma informação embasada, não é? A informação que ela dá é muito mais importante. Então, é a valorização, assim, do líder de opinião, é a valorização da comunicação interpessoal, mesmo que não seja presencial, não é? E aí que eu vejo uma outra era da comunicação, e aí, nesse momento, essa desgraça da pandemia está nos ensinando a buscar esses recursos. Eu acho que eu fugi talvez um pouco da pergunta, mas você pode insistir se quiser. De forma alguma, Jussara. Eu acho que está bem dentro do que essa terceira via de comunicação, né? Agora eu quero saber um pouco mais sobre o Mica, né? Que o Mica tem experiência em trabalhar com atingidos tanto do rompimento de Mariana quanto de Brumadinho, né? Eu quero saber de você quais as diferenças que você percebe entre os dois acontecimentos e se existem aprendizados do rompimento de Mariana que puderam ser aplicados no caso de Brumadinho. Olha, então, o nosso trabalho sempre se centrou no direito à comunicação, né? Sempre assim, olha, vão deixar as pessoas falar, vão dar o espaço para as pessoas, vão dar voz às pessoas da forma que for possível, né? A gente, então, também lá criou um boletim que chama Soa Sirene, que, na verdade, ele tinha sido criado para trabalhar ao longo do Rio Doce, né? Até por alguns integrantes do jornal A Sirene. E aí a gente assumiu por algumas questões e fez esse trabalho lá em Brumadinho. Né? Algumas pessoas escreveram matérias, enfim, circulou bastante, continua circulando. A ideia que a gente tinha com esse projeto Sou a Sirene era exatamente era principalmente fazer com que as pessoas dialogassem, né? Fazer com que os atingidos de Mariana fossem trocar experiências, porque as diferenças são de outra natureza, sabe? Desse desastre. Ele é de maior proporção, matou muito mais gente, mas atingiu regiões também de poder econômico bastante significativo, e várias outras comunidades, não é, que são muito semelhantes às que são lá ribeirinhas, né, do Rio Doce. Mas eu não vejo acontecer essa troca de experiências, a não ser entre alguns movimentos que estão promovendo ações, né, em Brumadinho.
eu percebo uma dificuldade de atuação dos moradores, né, dos territórios, e muito trabalho de organizações não governamentais, que também não se conversam muito entre elas. Inclusive, a gente chegou lá em Brumadinho por causa de um chamamento, que foi esse: olha, vamos reunir todas as instituições que estão atuando aqui em Brumadinho para se fazer uma agenda comum, não ter retrabalho e sobreposição de trabalho e tal. E foi criada uma aliança, que se chama Aliança Regenerativa, com mais ou menos 30 organizações, né? E aí com projetos, né, voltados lá para o local, de todas as naturezas, seja de comunicação, tem projetos que cuidam das crianças, por exemplo, que estão órfãos, junto aos quilombolas, ao sem terra, né, para voltar a produzir, de todo tipo de projeto. Mas eu não vejo, como eu já falei, essa colaboração, esse diálogo entre as pessoas, não é? E acho que isso retarda muito as conquistas, né, dos direitos, né, rever essas perdas todas. Mas, por exemplo, com certeza, o MAB, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens, eles não são atingidos, eles são militantes, né, dessa causa, eles, então, levam a experiência, sim, né, já sabem como que se comporta a empresa, que se comporta da mesma maneira, não é? Negando informação. Vocês terem uma ideia, para essa reunião que ia ter da Aliança, para juntar as ONGs todas, se pensou em fazer uma vaquinha e colocar um outdoor, chamando as pessoas. Não foi possível. Por que não foi possível? Porque todos estão vendidos para a Vale, sendo ou não aproveitados pela Vale. Então, é um bloqueio assim da comunicação, sabe? Como eu acredito que haja, né, ainda há esse bloqueio, tudo muito complexo aí por Mariana. Então, infelizmente, a experiência não serve, né? Não serviu para evitar, por exemplo, a primeira coisa que se esperava é que não acontecesse mais, que se evitasse, porque isso foi suficiente o que aconteceu em Mariana. Não, precisou morrer mais 200, 300 pessoas, e agora, né? O que é que vem pela frente? A gente sabe que aquela quantidade de mina, sabe aquelas minas de guerra que pisa e explode? Está cheio por aí, e são as barragens. Enfim, infelizmente, acho que o diálogo deve ser maior, né? Não ocorre da maneira com que poderia ocorrer para ajudar. Enquanto professora, você acompanhou de perto a consolidação do curso de jornalismo da UFOP em Mariana, criado em 2018. Inclusive, comentou com a gente um pouquinho, né? Gostaria que você falasse para a gente qual a importância de um curso de comunicação gratuito para a região dos Inconfidentes. Bom, Mariana, amplia com certeza, não é, as possibilidades comunicativas das regiões que, digamos, periféricas, né? Das regiões longe ou menos, que não são centrais, porque os veículos, né, sempre se concentram, e o estudo e o conhecimento sempre se concentram nas regiões centrais, assim, nas capitais, nas regiões importantes do mundo, né? Dá até para a gente fazer, já vi estudos fazendo o mapa do conhecimento, o mapa do poder, eles estão sempre no mesmo lugar. Então, se levar um curso de comunicação para fora de Belo Horizonte, por exemplo, é de suma importância, que você vê que nós temos agora, por exemplo, uma equipe importante de egressos do curso de jornalismo da UFOP, trabalhando nos veículos de Mariana, de Ouro Preto, né? Eu acho que dando mais competência, né, a esse trabalho de jornalismo feito aqui. Nós temos, então, a criação de veículos de comunicação, como a Primaz,
e outros que estão surgindo. E a universidade gratuita nem se discute, né, a importância. E se entende também por que está sendo boicotada nesse momento, né? Mas todo tipo de conhecimento, assim como medicina, né, que veio aí para Ouro Preto. E lembrando que essa expansão que permitiu que a criação do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, que tem jornalismo, administração, serviço social e economia, e mesmo e o de medicina e outros lá no campus de Ouro Preto, não é? São iniciativas do Reúne, que foi um projeto de aumentar e de expandir, de democratizar a universidade, né? De um cara que foi banido da vida política brasileira, que ele teve essa ousadia, né, de botar pobre e negro dentro da universidade. Sara, quando professora e até vice-diretora lá do ICSA, você morou muitos anos ali na Rua Direita, aqui em Mariana, né? E aí, depois disso, você se mudou para Ouro Preto. Então, eu te pergunto, que sentimento que você guarda daqui da Primaz de Minas e por que você decidiu construir a morada na cidade vizinha? Olha só, eu tenho uma saudade imensa, porque ali eu vivia no coração da cidade. E muito próxima dos alunos, né? Para chegar no ICS, a maioria passava ali. E aí eu via as pessoas indo na minha casa, eu gosto desse convívio, sabe? Expandir um pouco a universidade, né? Porque uma cidade que vira universitária, que atrai pessoas de outras cidades, as pessoas têm esse desejo de convívio familiar, né? E eu também vinha de outra cidade, então, enfim, era um convívio muito interessante. E na rua direita da cidade, a cidade passa por ali. Tudo que acontece passa por ali, né? Bastava eu abrir a porta, mas só que aquela casa não é minha, né? Aquela casa era uma casa alugada, e eu tinha vontade de ficar mais próxima da natureza, né? Quando fosse me aposentar. E logo que eu cheguei aqui, saí circulando por aí, encontrei esse lugar aqui onde eu moro, e que me permitiu, não foi uma escolha, mas foi assim uma escolha, digamos, dirigida pelo acesso, até econômico, né? Que na época era bem acessível para mim adquirir o terreno. Aí, como professora, pude fazer um empréstimo, então moro aqui por causa disso. E estou bem assim, no meio dos passarinhos. Daqui a pouco aparece um tanto de visitantes aqui, entra morcego, vem jacu, vem tatu. Hoje mesmo tinha um tanto de beija-flor brincando na minha cabeça, assim, eu estava no quintal. Então, isso é muito bom. Mas a saudade, assim, desse calor humano, né, de vocês, às vezes, apresentando um trabalho, assim, lá no pátio de casa, né? Isso ficou marcado para sempre, das melhores recordações que eu tenho na vida. Muito bem, Jussara. Eu queria mudar um pouquinho essa direção aí, já quase chegando ao final da nossa entrevista, e gostaria que você falasse um pouquinho de como você imagina, né, as perspectivas da mídia, a mídia em geral, mas também, em especial, aquela dedicada a questões regionais, como é o caso da Agência Primaz, né? No mundo pós-pandemia, como é que você imagina essas perspectivas? E, aproveitando a sua vasta e maravilhosa experiência, eu ousaria te pedir que conselhos você nos daria para o prosseguimento de nosso trabalho? Eu tenho convicção hoje que o local e o regional é a saída, sabe? O fortalecimento do local, daquilo que eu vejo perto, que eu posso opinar,
evidentemente, não é, sem estar isolado do mundo, né? Então, debates proporcionados por jornalistas do lugar, isso tende a se fortalecer, eu espero que se fortaleça, e que mais iniciativas, né, que se quebre o monopólio, porque isso quebra o monopólio, e tudo que é monopólio, todo monopólio, ele é perverso, porque mantém uma única ponto de vista, é mais fácil, assim, de ter cruzamentos ilícitos aí com poder, com verba, sabe? Mas existem bons e raros exemplos de um jornalismo assim, independente, digamos, no Brasil, né? Independente não significa que não tenha uma posição política. Agora, essa posição política deve ser explícita, sem problema nenhum, não é? Eu faço jornalismo de esquerda? Faço de esquerda. Minha posição é essa. Faço de, né? Enfim, porque aí as pessoas que estão se formando estão sabendo a fonte daquilo. Eu acho que tem um belo futuro, não é? A retomada da comunicação local, e isso já lá para os anos 90, quando começa o fenômeno, assim, fortalece, toma grande vulto o fenômeno da globalização, a gente não fala mais nessa palavra, mas aí é que se começaram vários estudos, já se previa a importância do retorno ao local, né? Da importância, né, dessas iniciativas de fazer uma comunicação próxima do indivíduo. E eu acho que a principal característica que se deve ter é força e coragem, né, para continuar. Porque eu sei que é uma iniciativa bastante difícil, não é? Você manter um jornalismo independente, não é? Sem comprometimento com alguns interesses que não estão muito claros, não são ditos, né? Interesses que estão por trás da notícia, digamos assim, estão nos bastidores. Então, eu acho que é isso, resistir, ter coragem e ir em frente, porque esse é o futuro, inclusive é um futuro mais, digamos, humano, não é? Que ajuda mesmo na democracia, que é um pilar importante da democracia, né? Que se tenha essas vozes aí garantidas. E fico muito feliz, né, de ter podido conversar com vocês. Espero não ter sido muito prolixa, conversado demais. Estou sempre à disposição, sou uma admiradora desse trabalho aí, viu? Não é para elogiar vocês só porque estão de perto, eu elogio de fora também. De maneira nenhuma, Jussara, você não tem que se desculpar por nada. Nós aqui temos que agradecer a sua disponibilidade em ter essa conversa tão agradável com a gente. Se a gente pudesse, a gente continuava aqui mais algumas horas, mas tanto você quanto nós temos também outros compromissos. E com isso, então, nós encerramos agradecendo imensamente a Jussara Brits, ex-professora da Universidade Federal de Ouro Preto, por esses momentos. E a você que nos acompanhe, eu peço encarecidamente que pense na possibilidade de nos ajudar a continuar esse trabalho. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma do Apoia-se e gostaríamos muito que vocês nos ajudassem da maneira como puder, a partir de R$5, e se não puder, que pelo menos divulgue para os seus amigos e, principalmente, que continue acompanhando o nosso trabalho. Nós encerramos, então, a entrevista Primaz dessa semana e esperamos contar com a audiência de vocês na próxima semana. Obrigado.